Estamos começando aqui a nossa aula, a nossa live. Tentei fazer em todas as redes sociais, não deu certo em todos os canais, então vou fazer aqui no canal que é o do Melodias e Riffs Violão, que é o nosso maior canal que a gente tem, tá bom? A gente vai estar transmitindo aqui para vocês ao vivo durante essa semana. Eu vou estar fazendo algumas aulas falando sobre alguns temas importantes e relevantes para vocês. Depois, inclusive, pode mandar mensagem para o pessoal, tá chamando eles para nossa aula. E essa aula vai ser muito legal, não só essa, mas uma série de aulas que eu vou estar fazendo durante essa semana aqui para vocês, tá bom? Olha só, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam e entendam, a gente tá viajando, a gente não tá em casa, tá bom? Então, por isso que a gente está tendo esses problemas técnicos para poder estar fazendo a nossa aula, a nossa live. Então, só tô com o celular aqui, eu espero que esteja tudo certo aí para vocês. Inclusive, quem quiser comentar aí, fala para mim como que tá o áudio para vocês, se vocês estão me enxergando bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem também aqui para nossa aula, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é um tema muito importante, que é o poder das palavras. Esse final de semana passado, anterior, eu fui na igreja de um amigo meu, na Assembleia de Deus, e estava tendo uma pregação, que era o culto das crianças, onde a pregadora falou um pouco mais sobre essa questão do poder das palavras. Eu queria compartilhar um pouco com cada um de vocês, porque muita gente tem dificuldade de conseguir ter resultado na música, de conseguir aprender. Tem muitos de vocês que já estão tentando aprender durante muitos anos, muito tempo, e ainda não conseguiu ter resultado. E o que acontece? As pessoas normalmente não têm resultado, não é por falta de capacidade de aprender e muito menos por não ter dom. Até porque eu não acredito muito que você tenha que ter dom para aprender a tocar o instrumento, não, tá bom, gente? Até porque eu mesmo não tenho dom e eu aprendi a tocar. Então, todos vocês também têm total capacidade de aprender a tocar perfeitamente e se tornar um grande músico. Mas eu quero falar um pouco sobre o poder das palavras, porque muita gente tem essa questão de bloqueios que acha que não tem capacidade de aprender a tocar por conta da idade, por não ter dom, por não ter nascido numa família de músico, e tudo isso acaba interrompendo esse resultado que vocês conseguiriam ter rapidamente, mas pelo fato de muitas pessoas terem essas crenças, acaba não tendo resultado. E aí é impossível você realmente conseguir aprender se você não estudar da forma correta e muito menos se você tiver esses bloqueios na mente de vocês. Tá bom? E depois eu vou falar sobre algo muito especial aqui para vocês, não continue acompanhando. A primeira coisa, para quem não está me acompanhando, me siga no meu Instagram, que é Melodias e Riffs. Eu estou mostrando todos esses bastidores lá nos stories da nossa viagem. A gente chegou ontem aqui em Águas de Santa Bárbara. A gente está num lugar incrível, muito bonito aqui. Veio eu, a Geice, a minha esposa, minha filha, veio minha família também do meu lado, que é meus pais, a mãe da Geice está aqui também, e por isso que a gente está sem estrutura para transmitir aqui e fazer a live para vocês. Está sendo muito bacana, eu estou mostrando todo os bastidores aqui para vocês poderem conhecer esse lugar que é um lugar incrível e muito bonito. E a gente veio para cá para poder estar descansando um pouco. Depois eu quero falar inclusive sobre o tema da nossa aula de hoje, alinhado com o que está acontecendo aqui. Eu vou contar uma novidade também muito legal para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, as nossas palavras têm muito poder. Por sua palavra, Deus criou tudo que existe, suas palavras sempre se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Jesus é a palavra de Deus. Então, essa palavra aqui, já é legal essa passagem para vocês entenderem o quão complexo que é essa questão das nossas palavras. Se tudo foi criado por Deus através da palavra de Deus, nós também temos esse poder. E algumas pessoas não têm a dimensão e a noção do quão isso é importante. Porque se a nossa palavra tem poder para duas coisas: tem poder para poder abençoar e também para poder amaldiçoar. Então, inclusive lá, quando estava tendo a pregação, a pregadora comentou sobre isso, porque era um culto de criança e ela estava pregando para os pais. E ela estava falando sobre isso, que às vezes a gente vai falar alguma coisa para os nossos filhos e ao invés de você estar abençoando ele, você está amaldiçoando ele. E se suas palavras têm poder, isso pode se cumprir na vida dela. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, coloque aqui nos comentários o que você está falando, sinceramente. O que você está falando ultimamente, usando como palavras nesses últimos dias? Para as pessoas próximas de você, para os seus filhos, para as pessoas que você convive, para o seu chefe. Porque às vezes a gente está falando coisas
de maldição, palavras de maldição, ao invés de ser palavras que vai estar abençoando. E qual que é o grande problema disso? Se você está amaldiçoando as pessoas, isso pode acontecer. Isso é muito ruim, porque nossa boca foi feita para quê? Para adorar a Deus e para abençoar, e não para amaldiçoar. Só que muitos de vocês estão indo além. Muitos de vocês, ao invés de estar abençoando a vida de outras pessoas, vocês estão amaldiçoando vocês mesmos. Como assim? Muitos de vocês estão falando palavras negativas para vocês. Isso acaba se cumprindo. Se o poder não, se a palavra tem poder, se você fala, professor, eu não sou capaz de aprender, isso obviamente vai realizar na sua vida. E provavelmente você não vai conseguir ter resultado. E o que acontece? Você tenta, não consegue. O que você fala? Eu não nasci para isso. Eu não tenho dom. Se você fala isso, você está profetizando na sua própria vida. E obviamente que isso pode se cumprir na sua vida. E se você acha que não é capaz, obviamente que você não vai ter resultado. Tá bom? E olha só, aqui fala também sobre as nossas palavras afetam as nossas vidas e tem poder até sobre a vida e a morte. A boca fala do que está no coração. Com as nossas palavras podemos nos condenar ou confessar Jesus como nosso Salvador. Por isso precisamos aprender a ter muito cuidado com as nossas palavras. Isso aqui é um resumo para vocês entenderem do porquê muitos de vocês não estão conseguindo. O que é que vocês normalmente falam? Professor, já tentei e eu não nasci com jeito para música. Então, obviamente que você não vai ter jeito de aprender mesmo. Pode ter o melhor professor de todos. Para analisar o tempo que você tem estudando música, se é uma semana, se é um mês, se é 3 meses, se é um ano, se é 2 anos, 5 anos, 10 anos que você está tentando aprender e ainda não conseguiu aprender se você está usando essas palavras negativas na sua vida. Porque às vezes não tem a ver só com a parte técnica, tem a ver com a parte espiritual, tem a ver também com essa parte do intelecto, da forma que você está lidando com o estudo. Óbvio que se você tem alguns bloqueios, você não consegue aprender, pode ter o melhor professor de todos. E o que a gente pensa normalmente? Que eu percebo que é de praxe, é clichê, que acontece sempre isso. Às vezes você acha que a culpa é dos professores que você fez aula. Mas é o método do professor. Óbvio que isso interfere muito. Se o seu professor não for um professor bom, você pode estar super afim de aprender, vai ser mais difícil. Mas eu já vi, inclusive, alunos aprender e se tornar grandes músicos estudando com professores que nem é tão bom assim. Por que eles conseguem aprender mesmo com um professor ruim? Porque essas pessoas estão com tanta sede de aprender, com tanta vontade, que elas dão um jeito de realmente aprender, de conseguir estar se desenvolvendo, de estar conseguindo evoluir cada vez mais. E vou além, pensa, se algumas pessoas conseguem aprender mesmo tendo professores ruins, o que a gente interpreta? Normalmente vocês falam, é porque essa pessoa tem o dom da música, é por isso que ela toca tão bem. Aí a gente começa a colocar tudo na responsabilidade do dom. Nem todo mundo tem dom, gente. Poucas pessoas têm dom. Eu já falei para vocês sobre essa definição de dom. Para quem não sabe o que é a definição de dom, dom vem da palavra de dom. Isso significa o quê? É dádiva, é presente de Deus. Se é um presente, você não precisa fazer nada para conseguir ele, não precisa ter esforço. Alguns exemplos, o Pelé jogando futebol. Outro exemplo, Thomas Edison, por exemplo, que criou a lâmpada elétrica do absoluto zero. Não tinha nada disso feito antes. Pitágoras, por exemplo, que desenvolveu quantas coisas. Einstein, quantas coisas que ele não desenvolveu do zero, do absoluto zero. Então, aí sim, você pode falar que essa pessoa é uma pessoa especial, genial, e é uma pessoa que tem o dom. Por quê? O dom nada mais é do que um presente, do que você conseguir aprender algo do absoluto zero, que ninguém criou. Aí sim é difícil. Pensa, se você tivesse que desenvolver a música, aprender do zero, e nada tivesse sido criado. Escala, campo harmônico, formação de acordes, aí seria muito difícil. Aí sim você precisaria ter um dom para conseguir desenvolver e aprender essas coisas do absoluto zero. Agora, isso tudo já foi criado lá atrás, há muitos anos atrás, por pessoas que tinham muito menos recursos do que a gente. O pessoal já tocava, imagina na época do Bach, Beethoven, desses compositores lá atrás. O pessoal tinha muitas crenças limitantes
e mesmo assim eles desenvolveram algumas coisas do absoluto zero. O que a gente precisa fazer hoje em dia? Simplesmente entender, seguir um método, alguém que já estudou aquilo e replicar. Como que eu aprendi música? Foi do absoluto zero? Não. Eu precisei criar alguma coisa do zero? Também não. Eu simplesmente fui fazer aula com um professor e esse professor já tinha estudado com outro professor e vai vindo, ó, de geração. Um estudou com o outro, que foi passando conhecimento e fica muito mais simples, muito mais fácil de você conseguir aprender e de você conseguir ter resultado. E tudo que eu sei hoje não é fruto de eu ter dom, de eu ter essa facilidade, até porque eu tenho uma extrema dificuldade. A diferença é que eu nunca desisti, sempre estudei com bons professores. Óbvio que eu tive alguns professores que não eram tão bons assim e não tinha essas crenças limitantes. Às vezes, isso acaba te bloqueando, bloqueando vocês, tanto que você acaba perdendo tanto tempo para poder ter resultado que você acaba desistindo da música. Para pensar. Muitos de vocês que nunca estudou música ou que estudou lá atrás, fez 3 meses de aula, 6 meses de aula e parou, deixou de estudar, não estuda mais, beleza. Agora para pensar. Se você está tentando aprender há mais ou menos um ano, se você estivesse estudando esse um ano inteiro, ao invés de estar reclamando, falando que não tem dom, não tem facilidade, se você estivesse estudando com o professor, aprendendo todo passo a passo, como você estaria hoje? Com certeza muito melhor do que você está hoje. Porque você teria usado todo esse tempo para estudar. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam, professor, eu comecei a estudar, tem alguns irmãos que têm 30 anos, 40, 50, falam, eu comecei a estudar quando eu tinha 15 anos. Então isso já tem 15 anos desde que você iniciou na música. Talvez você nunca estudou de forma progressiva, nunca fez aula, mas você já está tentando aprender já faz muitos anos. Pensa se você estivesse aplicando tudo isso durante 15 anos tentando estudar, com o método certinho, não tentando desenvolver algo do zero. Pegando o método que já foi criado, que já foi estudado, inventado lá atrás, há 1000 anos atrás, como você não estaria hoje? Então é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Mas muitos de vocês ainda estão com esses bloqueios. Ah, professor, eu não tenho dom. Ah, professor, é a minha idade. Então lembra que a palavra tem poder. A partir do momento que você tem essa crença, que você acredita nisso, você fala, você está profetizando que você não vai ser capaz de aprender. E óbvio que você realmente não vai aprender. Só que às vezes a gente não se liga nesses detalhes. E olha só o que fala aqui, ó, em Hebreus 4:12. Poder da palavra, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até no ponto de dividir a alma e espírito, junto e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Óbvio que a gente não tem essa palavra tão poderosa como a palavra de Deus, mas a sua palavra também tem tanto poder que você pode realmente aprender e se desenvolver, assim como você pode não desenvolver e nem evoluir e passar muitos anos tentando aprender. Quem nunca viu a influência que tem essa questão da palavra com o seu filho ou com alguém da sua família? Às vezes você fala mal. Já vi muitas pessoas desse jeito. A mãe praguejando, praguejando, praguejando o filho se torna exatamente aquilo que ela chama do seu filho quando ele é mais novo. É a mesma coisa com vocês. Se você todo dia falar, eu não sou capaz, que eu não consigo, que tá difícil, óbvio que você não vai conseguir. E você pode ter o melhor professor de todos. Agora para pensar. Existe vários alunos que estudam com o mesmo professor. Por que, que algumas pessoas aprendem e outras não aprendem? Se o método é o mesmo. O método já dá para saber que funciona, porque se não funcionasse, não teria ninguém que aprendesse. Mas se tem um grupo de alunos estudando com o mesmo professor, uma parte desse grupo aprende e outra parte não aprende. A culpa é de quem? É do método, do professor, a culpa é do aluno. O que vocês acham? Coloca nos comentários. Quem é o culpado quando tem um grupo, todo mundo está estudando junto, alguns alunos têm resultado e outros alunos não têm resultado? De quem é a culpa? A culpa é do professor e do método ou a culpa é do aluno? O que vocês acham? Coloque aqui nos comentários. Então, o problema sempre vai ser, gente, do aluno.
para vocês terem uma ideia. Por quê? Se fosse do professor, ninguém teria resultado. Se o problema fosse o método, também ninguém teria resultado. Só que tem mais um detalhe. Ah lá, a culpa é do aluno, Antônio falou. É do aluno, por quê? Se fosse do professor, ninguém teria resultado. Se fosse do método, ninguém tinha resultado. Mas tem uma observação aqui, tem um detalhe que vocês têm que entender. Porque eu percebo que tem pessoas que são muito pessimistas. O que são pessoas pessimistas? São as pessoas que sempre estão profetizando dificuldade, que não vai conseguir, que não é capaz e não faz nada também para aprender. Óbvio, não vai ter resultado. E tem outras pessoas que são muito otimistas, que já é o oposto. Também não adianta você ser otimista. Ah, então eu vou profetizar coisa boa. Óbvio, tem que profetizar coisa boa, que você vai conseguir, que você vai aprender. Mas não adianta também você só ter palavras boas, bonitas e não estudar também. Porque tem que ter o conjunto, tem que ter a combinação das duas coisas. Palavras otimistas, ter fé que você vai aprender e ter ação. Senão não adianta, senão não tem como você também ter resultado. Quantos de vocês que já não devem ter falado no começo do ano? Eu vou conseguir, eu vou emagrecer, esse ano vai ser um ano incrível que eu vou conseguir fazer. E a gente coloca aquele monte de promessas que a gente vai conseguir fazer. Ó, o final do ano está chegando, logo logo é um ano novo. Chega no final do ano, não é nem no começo, no fim do ano a gente já começa a criar várias expectativas e já começa, não, que eu vou conseguir fazer isso, que esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa. São palavras o quê? Boas, mas não adianta só você ser otimista e não ter ação, porque também não vai ter um resultado. Ah, mas eu vou conseguir. Não, se você só falar que vai conseguir e não fazer nada para que isso aconteça, óbvio que você não vai conseguir. Ah, eu vou emagrecer esse ano. Beleza, vai, beleza. Tá animado. Aí você tá comendo certo? Tá fazendo uma caminhada? Tá fazendo uma academia, um exercício físico? Não. Então, você pode ficar falando o ano inteiro também, sendo otimista, ter fé. Não vai mudar nada. A fé sem ação é vazia, não vai adiantar de nada. Então tem que ter a combinação das duas coisas. Ser otimista, porque se você for pessimista e antes de começar a estudar você já achar que não é capaz, esquece. Aí não tem professor na Terra que vai dar conta de fazer você aprender. Então é o primeiro passo. Segunda coisa, além de estar otimista, tem que estar estudando do jeito certo. Tem que estar fazendo as coisas da forma correta. Então eu quero contar aqui para vocês uma benção que aconteceu na nossa vida. A gente nem contou para vocês, para praticamente ninguém. Na verdade, acho que de vocês a gente não chegou a comentar para ninguém. E eu já quero depois convidar vocês para ir lá no nosso Instagram, que é Melodias e Riffs Violão, ou no canal Melodias e Riffs Teclado, ou canal Melodias e Riffs Baixo, para poder estar conferindo os stories que eu fiz do lugar que a gente está aqui. A gente está num lugar chamado de Santa Bárbara, que é no interior de São Paulo, é uma cidade inclusive bem longe da onde a gente mora, da onde é a minha cidade. Dá 4 horas mais ou menos de lá para cá. E muitos de vocês, já contei um pouco da minha história, muitos de vocês sabem que a gente mora num apartamento que é bem pequenininho, lá onde a gente está. Tem nossa filha, que agora está começando a engatinhar, já está começando a ficar em pé e ela precisa de espaço. E a gente sempre quis ter um lugar maior para a gente poder estar morando. Só que a gente já era otimista e não simplesmente otimista, mas a gente também estava fazendo algo para a gente conseguir realizar esse nosso sonho de estar num lugar maior. E esse ano mesmo a gente estava vendo um apartamento que não deu certo. Por isso que eu falo para vocês, ó, fé, ação, resultado incrível. Não tem fé, esquece, não tem como. E Deus sempre vai fazer o melhor para a gente, mas você tem que estar alinhado, tem que estar buscando, e não só buscando, mas tem que estar agindo também. A gente ia alugar um apartamento lá na nossa cidade, que era um apartamento maior. Já estava tudo certo para a gente poder alugar e não deu certo. O pessoal não aprovou para a gente poder entrar no apartamento e a gente já estava super feliz com o lugar, com o resultado. A gente já estava sonhando com o ambiente lá, que era um lugar muito incrível. Era um apartamento muito grande, tinha muita recreação, muita coisa. E o nome do prédio, para vocês terem uma ideia, você lembra o nome dele? É o não sei o que Resort, né?
No final do nome do condomínio era alguma coisa resort desse apartamento. Era um apartamento bem grande e ele tinha piscinas, tinha várias recreação lá. E eu achei que ia ser um lugar incrível para a gente poder morar. Conversamos lá, estava quase tudo certo. E resumo, não deu certo. A gente ficou super chateado, super triste, mas a gente não ficou desanimado, não ficamos usando palavras ruins. A gente continuou do mesmo jeito, trabalhando, e a gente falou: não, vai acontecer alguma coisa melhor. E por acaso a gente foi lá no shopping, eu precisei levar o carro para fazer a revisão. A gente estava no shopping aqui da cidade, eu levei minha filha, porque eu levei o carro para fazer a revisão e para ter, eu ia ter que ficar esperando a tarde inteira lá para mim não ficar sem fazer nada. Eu e a Geice acabamos levando nossa filha no shopping, que era bem pertinho de lá, para poder esperar o carro ficar pronto. E a gente viu uma maquete, por acaso, era uma maquete bem bonita, grandona, que a gente viu, e eu sou muito curioso. Eu pareço criança. Então, quando eu vi aquela maquete, eu cheguei perto com a Geice e falei: ah, vamos dar uma olhada nisso aqui, nessa maquete? Achei bonita, a gente ficou olhando essa maquete, cheio de árvores, eles colocam tudo em miniatura, os carrinhos, tinha algumas casinhas, tudo pequenininho. E aí chegou uma moça perto da gente e falou: ah, você quer conhecer um pouco mais sobre o empreendimento? Falei: ah, não, não quero saber do empreendimento não, só tô olhando. A gente já começa a ficar meio receioso. Daí ela falou: não, deixa eu te apresentar. Eu falei: não, não precisa não, só tô olhando, só tô passando aqui para ver. A gente não tinha intenção nenhuma com esse empreendimento, eu nem sabia que existia esse empreendimento. E eu fiquei olhando, gostei. Daí ela falou: você não quer mesmo que eu falo sobre ele? Eu falei: ah, me explica um pouco mais sobre esse empreendimento. E ela comentou sobre esse empreendimento que é onde a gente está aqui hoje, inclusive, que é a Água de Santa Bárbara. Ela explicou tudo que tinha aqui de novidade e a gente foi gostando do que eles estavam apresentando ali. E ela chegou e comentou com a gente, falou: ó, amanhã a gente vai estar indo lá para Santa Bárbara. Era para mim levar uma amiga minha, mas como ela tomou a vacina, a segunda dose ou terceira dose da Covid, ela teve algumas reações e ela não vai poder ir, porque ela está um pouco mal, mas o carro está disponível. Se você quiser conhecer, é 4 horas de viagem, é bem longe da nossa cidade. Ele falou: se vocês quiserem ir sem compromisso, vai vir o motorista, leva vocês não vão ter gasto nenhum, só vai ter que ir lá no outro dia. Daí eu olhei para a gente e falei: ah, não está fazendo nada mesmo, a gente gostou. Daí ela falou: vai lá para você ver, para você conhecer esse empreendimento. Então eu falei: ah, legal, então vamos. E no outro dia a gente deixou minha filha com a minha mãe, a gente veio para cá com eles. A gente veio mais para poder passear mesmo, para sair de casa. Falei: não estou pagando nada mesmo, a gente vai só para conhecer. E a gente chegou aqui, ficamos encantados, gente, com o lugar. Aqui tem vários clubes. Em frente aqui, inclusive, eu vou filmar depois para vocês. Tem clube, só de clube aqui, acho que tem três. É um resort, inclusive. Tem 3 clubes gigante, com piscina, recreação, campo, tudo mais. Tem vários lagos, tem acho que 6 ou 7 lagos para poder pescar. Tem o, como que chama aquele negócio do lago? Ah, gente, isso é Trapiche, que é um lago gigantesco onde pode andar de barco, o pessoal pode andar de stand-up com aquelas pranchas. Tem muita coisa aqui. Agora está criando mais um parque aquático. É muito lindo, gente. Inclusive tem um pastor que é bem conhecido que tem um empreendimento aqui bem pertinho, que ele é vizinho do nosso, que é o R.R. Soares. Muitos de vocês devem conhecer da televisão. E ele tem um empreendimento bem de frente do loteamento que a gente comprou. E o dele é grandão, ele tem como se fosse uma chácara e vem direto, inclusive os membros da igreja dele, às vezes tem evento dos jovens, adolescentes, eles vêm sempre para cá. E a gente achou muito bonito tudo isso. E a gente não veio com pretensão de comprar. A gente, na verdade, nem sabia que existia esse empreendimento aqui. A gente estava tentando alugar um apartamento lá em Ribeirão, que eu falei para vocês, que era o que a gente queria. E a gente gostou muito e graças a Deus deu certo. A gente comprou, como eu disse para vocês, inclusive a gente vai ser vizinho quando construir do R.R. Soares. A gente está numa casa aqui que a gente alugou para poder passar um tempo aqui. A gente vai ficar até na quarta-feira, aproveitando o final de semana e feriado, que aí deu certo deles virem também, da minha família poder vir com a gente, e foi muito bacana. Mas a gente não estava pretendendo comprar isso. Mas deu certo, a gente acabou adquirindo. Mas o que eu quero que vocês entendam com tudo isso? Primeiro, o poder da palavra de novo. A gente queria muito isso, desde que a gente estava vendo lá o apartamento que eu falei para vocês, que já tinha resort no nome, a gente agora está aqui no, como que chama?
Águas de Santa Bárbara, Resort e Residência. Também tem o nome Resort no nome do empreendimento, assim como o apartamento que não deu certo. E quando não deu certo, a gente ficou super triste, mas a gente não ficou amaldiçoando, usando palavras negativas. Ah, que não vai dar certo mais nada. Ah, que eu não vou conseguir. Não. A gente continuou normal, a gente continuou sabendo que ia ter possibilidade de aparecer algo melhor e realmente apareceu. Talvez se a gente tivesse fechado o apartamento lá naquela época, não teria dado certo aqui esse empreendimento, que para a gente é muito melhor, é um empreendimento bem grande, o terreno quando a gente construir vai ser bem maior, até a nossa pretensão é montar aqui uma casa e além da casa a gente montar o nosso estúdio do Melodias e Riffs aqui também para poder fazer as aulas e tudo mais aqui para vocês. Então, além da gente ter essa postura, você também tem que ter ação. Óbvio que se eu ficasse aqui simplesmente falando, ah, vai ser muito legal, fantasiando tudo, vai ser muito bom, ah, que eu acho que vai dar certo, e não ter ação, nada disso teria acontecido. Então, lembrem-se de novo, a fé sem ação é vazia. Então, tem que ter a fé, tem que ter palavras boas, porque nossa boca tem poder, nossas palavras têm poder, e tem que ter uma atitude. Então, é a mesma coisa para você poder aprender a tocar um instrumento. Ah, professor, eu quero tocar um instrumento, eu quero. Não adianta você só falar que quer e não fazer nada. Se você não fizer nada, obviamente que o resultado vai ser também nada. Então, enquanto vocês estiverem com essa crença limitante que não vai conseguir aprender, não vai existir professor que vai conseguir fazer vocês aprender. Óbvio, professor, estou com dificuldade. Isso não é uma palavra ruim. Se está com dificuldade, vamos resolver esse problema. Agora, a partir do momento que você fala, ah, eu não consigo, ah, eu não levo jeito para isso. Nós levamos jeito para qualquer coisa, basta você gostar e basta você buscar esse conhecimento que você aprende. Agora, a partir do momento que você já entra derrotado, aí não tem ninguém que vai conseguir fazer você conseguir ter resultado. Tá? Então isso é tão importante que eu estou vendo que muita gente não está conseguindo aprender. Não é por falta de técnica, por falta de método, por falta de professor ou por falta de capacidade. E sim por falta de motivação e por não estarem alinhados com o propósito certo. Se você não estiver alinhado, óbvio que o resultado não vem. Você pode falar, 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 falar. Quando você for estudar, não vai ter resultado se você acha que não vai conseguir. Tá? A Antônia acabou de falar aqui, ó. O Antônio tenho família que mora aí em Santa Bárbara, uma cidade muito boa para se viver. Já morei aí, que legal. A cidade mesmo a gente nem conhece, a gente só conhece aqui dentro do condomínio, que é onde a gente tá. Parece que é uma cidade bem pequena aqui, comparado com onde a gente mora, mas é uma forma de saber que tem pessoas aqui conhecidas também. A Marlete falou aqui, ó, professor, eu estou fazendo dieta e com exercício emagreci 4 quilos. Na música, quero engordar de conhecimento praticando as aulas. É isso aí, ó, muito bom, ó, comentário incrível, comentário muito lindo, muito bonito. Ah, tá, já vamos. Minha mãe já tá me chamando ali, gente, para poder ir no mercado. Então, deixa eu só ler as perguntas aqui antes da gente finalizar a nossa aula. A Eliane falou aqui, ó, bom dia, professor, eu perdi a sequência das aulas. Não, na verdade, essa sequência de aulas começa a partir de hoje. Eu vou fazer hoje, amanhã, segunda e terça-feira, tá bom? Na quarta, eu não sei se vai dar tempo da gente poder fazer a nossa aula, que é o feriado, porque eu vou estar indo embora na quarta-feira, mas a partir de quinta-feira, aí a gente vai ter as nossas aulas também. Vou fazer durante uma semana uma série de aulas de lives aqui para vocês. Por enquanto eu estou fazendo aqui pelo celular, porque eu trouxe alguns equipamentos para testar, mas não deu certo não, gente. Como eu não estou em casa, inclusive quem é aluno nosso, tá, gente? Ó, quem é aluno da comunidade da harpa cristã de violão e quem é aluno da comunidade da harpa cristã de teclado, hoje vai estar saindo 5 novos hinos para vocês. Vão ser 4 corinhos e um hino novo. Então vai ser 15 vídeos para vocês que vai estar saindo. Inclusive a Geice está aqui, ó, terminando de postar esses vídeos para vocês. Eu já tinha gravado, eu já tinha editado esses vídeos, só que não deu tempo da gente poder estar postando, mas agora vocês vão estar recebendo ele, a gente está trabalhando aqui para poder estar trazendo esses conteúdos para vocês. Aqui, ó.
A Leda falou aqui, ó, porque tem gente que aprende muito rápido, outras precisam de mais tempo, como eu, por exemplo. Então, Leda falou aqui, ó, eu acho que nem do professor e nem do aluno. Não, na verdade, sempre a culpa, se o professor tem resultado, vai ser do aluno. Como assim? Ó, só para você entender, Leda. A minha pergunta que eu tinha feito é se tem um método, tem um professor dando aula, uma parte dos alunos aprende e outros não, a culpa é de quem? É do professor ou do aluno? Então ela colocou aqui que não é de nenhum dos dois. Se você está aprendendo, mesmo que lento, você está tendo resultado, então você está no time de quem está tendo resultado. Agora, se você não está aprendendo, quando eu falo não aprendendo, é não ter resultado nenhum. Aí a culpa é do aluno que não está executando da forma correta ou que não está treinando. Vocês querem ver uma coisa que é engraçado? Eu estava até conversando com a Geice. Tem gente que compra o curso, por exemplo, e não chega nem a abrir. Ou tem pessoas que compram o curso e não estudam o que está dentro do curso. Parece absurdo isso, né, gente? Mas é realidade. Tem pessoas que acham que só de adquirir um curso vai sair tocando. Mas não é o curso que vai fazer você tocar. Vai ser o curso e você aplicar isso tudo. Aí tem gente que eu falo, ó, segue o curso, é isso, essa aula, essa aula, essa aula. Aí a pessoa compra o curso e manda todas as aulas diferente do que eu ensinei. Nenhum hino eles tocam do jeito que eu ensino, por exemplo. Vai ter resultado? Óbvio que não. Porque tem o curso, mas nem abre. Teve gente que falou para mim que comprou o curso depois de um ano e falou que nunca tinha aberto o curso, que ia começar a estudar depois de um ano. Vai ter resultado? Óbvio que não. A culpa é de quem? É do método do professor ou do aluno? Óbvio que é do aluno. Então, a questão de ser mais lento ou mais rápido de aprender, isso é outra questão. Ah, uma pessoa é mais rápida, a outra é mais lenta. Independente, se você é lento e está tendo resultado, você está aprendendo. Agora, quando eu falo sobre não ter resultado, são as pessoas que têm um curso, por exemplo, eu quero aprender a fazer pestanas, um exemplo, para quem toca violão. E você está tentando fazer as pestanas e não consegue aprender. Mas tem o método explicando como você estuda, qual que é o passo a passo. Se você não tem resultado é por quê? Provavelmente é porque você não estudou do jeito que deveria. Ah, eu quero aprender a tocar, eu quero fazer dedilhados. Tem um módulo de dedilhados. É só aplicar, assistir a aula e treinar. Mesmo que você demore mais do que uma pessoa que tem mais facilidade para aprender e você estiver tendo resultado, beleza. Agora, você tem a aula, o método, tudo isso e não estuda, não vai conseguir aprender. Então, não existe milagre. Tem que ter o método, porque sem o método você não vai saber como estudar, qual é o passo a passo. Segunda coisa, a partir do momento que você tem um método, aplicar, treinar aquilo lá. Só que eu vejo que tem poucas pessoas que realmente são resilientes. O que é resiliente? Pessoas que continuam treinando mesmo tendo pouco resultado. Porque quem é que não tem resultado é quem desiste. Enquanto você está tentando aprender, você está dentro do caminho ali. Você ainda está na jornada, você tem possibilidade de aprender. A partir do momento que você desiste, aí não tem como você aprender. E aí qual que é o grande problema? Se as pessoas não conseguem ter resultado, o que elas falam? Ah, professor, não nasci com dom. Ah, eu não levo jeito para música. Aí você está usando a sua boca para realmente profetizar para você coisas ruins. Se você fala que você não vai ser capaz, óbvio que você não vai ser capaz. Se você fala que é difícil demais, que você não vai dar conta, óbvio que você não vai dar conta e vai ser realmente difícil demais. Então, tudo tem a ver com o propósito que você tem, a forma que você estuda e principalmente, que é o tema da nossa aula de hoje. Profetizar coisas boas na sua vida. Nunca use a sua palavra para amaldiçoar outras pessoas e amaldiçoar você mesmo. Porque se a palavra tem poder, você tem poder de profetizar coisas boas e falar, eu vou conseguir aprender, eu vou estudar. E não só falar, mas agir em prol disso, o resultado vai vir. Agora, a partir do momento que você amaldiçoar você mesmo, falar palavras ruins e não fizer nada, ou mesmo que estiver fazendo, mas se você for negativo, obviamente, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir ter resultado. Tá bom? A Neuza falou aqui, ó, já morei em Ribeirão Preto, tenho família que mora aí, lugar bom de se viver. Estou no curso da harpa e só mando. Que bom, Neuza. Quando tiver lá em Ribeirão, você for lá, avisa a gente. Vai ser um prazer poder te conhecer, tá bom? A gente ainda está lá em Ribeirão Preto, vamos ficar por um tempo até conseguir construir aqui
e a gente poder ficar entre aqui e lá. A gente não vai mudar definitivamente para cá, mas a gente quer ter a casa aqui para ficar um tempo aqui, uma temporada lá e assim por diante. Gente, é isso. Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje, falar um pouco mais sobre o poder das palavras. Foi tema da pregação do Dia das Crianças, do culto das crianças que teve no final de semana passado. E eu achei muito legal isso e eu queria compartilhar um pouco mais com vocês sobre esse tema. Cada dia a gente vai estar falando sobre um tema diferente e eu espero cada um de vocês aqui para as nossas aulas. Eu sempre vou estar avisando vocês o horário lá nos stories do Instagram, porque ainda não tem um horário definido, porque como eu estou viajando, às vezes eles têm algum compromisso, vão sair o pessoal, então ainda não consegui definir um horário certinho 100%, mas conforme eu for conseguindo fazer essas lives, eu vou estar avisando vocês lá. E quem não segue a gente lá no Instagram, sigam a gente lá, Melodias e Riffs Violão, ou Melodias e Riffs Teclado, ou Melodias e Riffs Baixo. A gente tem 3 Instagram, cada um focado no instrumento diferente, e vocês vão poder estar acompanhando também um pouco mais sobre como que é aqui dentro de Santa Bárbara, Residente Resort, que é onde a gente está, onde a gente comprou esse empreendimento, e a gente está muito feliz. E quando eu falo para vocês que eu quero contar essas bênçãos para vocês, é porque vocês fazem parte da minha família. Então eu quero contar coisas boas para vocês, compartilhar com vocês as nossas conquistas também, como vocês fazem parte disso, dessa história. Então eu queria compartilhar um pouco mais sobre essa nossa alegria e felicidade e grande conquista que a gente teve também. Tá bom? Então amanhã estaremos ao vivo novamente para mais uma super aula ao vivo. Eu não consegui transmitir essa aula nas outras redes sociais, mas quem estiver assistindo até aqui, que for do canal de baixo ou de teclado, lembrem-se que eu vou estar transmitindo sempre aqui no canal de violão, tá bom? Essas lives, porque aqui eu não tenho recurso para poder estar transmitindo nas 3 redes sociais ao mesmo tempo. Quem não deixou o seu likezão, seu joinha, deixa aí seu joinha, seu like, que isso vai ser muito importante, vai ser muito bacana para mim poder estar sendo recomendado para mais pessoas. E depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas também lá no nosso Instagram. E amanhã eu vou estar lendo todas essas perguntas e respondendo vocês. Então amanhã a aula nossa vai ser respondendo perguntas. Qualquer dúvida que você tiver sobre música, sobre estudo da música, o instrumento que você toca, eu vou estar respondendo todos vocês também. Tá bom, gente? Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Muito obrigado pela presença, pela participação. Uma boa tarde, na verdade, ainda é um bom dia para todos vocês. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Valeu. Tchau.